que tá ficando muito grande essa história de nem trabalha e nem estuda. Estou muito preocupado. Você vê que numa região do país, parece, eu não sei se é o norte ou o nordeste, eu estava lendo esses dias, tem mais gente recebendo dinheiro do governo do que trabalhando. Sim, sim. Para cada trabalhador no Nordeste. É norte e nordeste. Norte e Nordeste. Para cada trabalhador no Norte e Nordeste, tem 2 que recebem verba de governo. Uhum. Quer dizer, isso daí aconteceu muito em Cuba, isso daí. Está acontecendo na Venezuela. Uhum. Quando você desestimula o trabalho, o país começa a padecer. Sim. Daí começa a assustar. Esse susto eu estou tendo. Eu tenho essa preocupação. Salve, compas! Chegou no meu conhecimento esse vídeo através de um amigo meu que é bolsonarista. Nesse vídeo o Ratinho tá falando um problema que também me preocupa, né? O fato de haver mais gente recebendo Bolsa Família do que gente trabalhando em, na verdade, 13 dos 27 estados da União, né? Todos os estados do Nordeste e 4 estados da região Norte estão nessa situação. Agora, assim, quando a gente pega essa estatística, a gente está falando de empregos formais, certo? Então, a gente tem uma série de gente trabalhando na precariedade, né, trabalhando na informalidade, e isso não é levado em consideração dentro dessa pesquisa. Ainda assim, é preocupante essa informação, né? E aí eu gostaria de fazer uma análise mais assertiva do que o Ratinho está falando nesse vídeo, porque existe um certo viés da parte dele, né? Porque ele mete o pânico moral de Cuba e Venezuela durante a fala. Bom, o que a gente precisa entender é que, assim, não existe um programa como Bolsa Família, né, em Cuba ou na Venezuela, entendeu? Né? O Bolsa Família, apesar dos pesares, né, porque existe... Pouca gente entende isso, mas existe uma crítica ideológica na esquerda em relação ao Bolsa Família, porque o Bolsa Família, ele é uma política anticíclica, né? É uma política para manter o capital funcionando, né? As pessoas não têm dinheiro, elas não consomem, logo a cadeia produtiva toda vai pro saco. Então o Bolsa Família ele é importante por causa disso, ok? Mas, mais do que isso, a gente precisa pensar nas questões e nos problemas que levaram a essa situação, né? Porque do jeito que o Ratinho tá falando, dá a entender nas entrelinhas que assim, o povo recebe Bolsa Família e não quer trabalhar. E isso não é verdadeiro, talvez tenha gente que é assim, mas a maior parte das pessoas preferiria ter um trabalho que ela recebe mais do que o que ela recebe no Bolsa Família. E aí a precarização, a informalidade dos empregos, ela cresceu muito desde a reforma trabalhista do Michel Temer, lá em 2017. E aí, tipo, a gente veio crescendo a massa do trabalho informal, né? E onde existe maior pobreza, existe maior chance também das pessoas se sujeitarem a condições indignas de trabalho, certo? Então, essas questões elas acontecem muito em regiões do Nordeste que não são tão desenvolvidas e no Norte do país. E, é importante levar isso em consideração quando se fala desse tipo de coisa. É claro que eu não estou esperando isso do Ratinho, né? Né? Tipo, o Ratinho, a gente sabe muito bem como ele pensa, né? Ele, o filho dele, né? A gente sabe muito bem quais são as orientações políticas deles. Entretanto, é uma questão que é importante pensar sobre isso, porque para a gente resolver essa situação, a gente precisa desenvolver formas de gerar empregos e rever essa reforma absurda que foi feita durante o governo Temer, porque ela favorece não só o trabalho informal, em alguns casos ela chega a passar pano para a situação análoga à escravidão. É uma coisa que precisa ser revista. Me espanta que essa discussão não esteja em pauta no Congresso com uma firmeza maior, sabe? Considerando que a gente tem um presidente de esquerda, né? Entendeu? Centro-esquerda no máximo, né? Só que assim, essa estatística que o Ratinho traz, ela vem das análises dos dados de 2022, beleza? O que aconteceu é que cresceu em 2022 de aproximadamente 15 milhões de brasileiros beneficiários na época Auxílio Brasil para 21 milhões, né? E em um ano se cresceu 6 milhões de beneficiários.
E por que isso aconteceu? Também é importante a gente entender por que aconteceu. Aconteceu porque, como medida eleitoreira, né, o Bolsonaro ele simplesmente arreganhou as pernas do Auxílio Brasil. Ele saiu dando benefício para qualquer um que pedisse. Seu RG caía na porta do Ministério da Cidadania, pronto, você já tinha recebido benefício, né? Então, e a gente está falando de um cara que acusou durante quase todos os seus mandatos, em quase todos os seus mandatos como parlamentar, acusou o PT de usar o Bolsa Família como compra de voto, né? Hipocrisia, a gente vê por aqui, né? Então, a gente viu crescer 6 milhões de beneficiários, a gente viu crescer e muito o número de famílias individuais, né? Pessoas que recebem o benefício e moram sozinhas, né? Cresceram em 200% no auxílio emergencial, né? No Auxílio Brasil. E foi isso, né? Agora a gente está vendo uma queda nesses números. O último índice foi em fevereiro e a gente viu sair quase 2 milhões de pessoas do Auxílio Brasil, e essas pessoas elas saíram porque essas irregularidades elas estão sendo combatidas agora. Então é complicado falar isso desse jeito, né? O que a gente precisa mesmo é dar um jeito de desenvolver a indústria no Norte e no Nordeste para geração de emprego formal. Agora a gente está vendo, a gente viu a Ford indo embora lá da Bahia, e isso levou embora um monte de emprego junto. Agora a gente está vendo a BYD, né, uma empresa de carros chineses chegando no Brasil, né, e isso vai gerar mais empregos. Mas o que a gente precisa de fato para acabar com isso é gerar emprego formal, sabe? E isso vem muito através da indústria. A gente precisa desenvolver a indústria no Brasil. Isso é muito importante para que o Ratinho não perca o sono mais com esse problema de ter tanta gente sem trabalhar em trabalhos formais. Então, é sobre isso, sabe? O problema é que, assim, vocês percebem, tipo, quando a gente consegue abrir mão um pouquinho da visão ideológica das coisas, os problemas que preocupam as pessoas são os mesmos que nos preocupam. O único problema disso tudo é o viés e o verniz que se coloca. Porque, embora o Ratinho não tenha dito isso, a gente já ouviu isso tantas vezes, né? Que existe um viés preconceituoso e xenofóbico, sim, em relação às pessoas do Norte e do Nordeste. Né? A gente, na eleição, a gente viu os bolsonaristas falando que devia separar o Nordeste do Brasil, sabe? Umas coisas assim. Então, quando alguém fala isso dessa forma, tá embutido esse viés, sabe? Tá embutido esse preconceito em relação ao povo do Nordeste, que é um povo tão sofrido, tão trabalhador, e mesmo assim consegue ser alegre pra caralho. Entende? Então, é disso que se trata, gente. Tipo, o problema existe e a gente precisa resolver, né? E assim, se o Ratinho falar que a Terra é redonda, eu não vou falar que a Terra é plana só pra contradizer ele, tá ligado? Né? E é isso. Galera, eu vou ficando por aqui, deixa seu like, manda sua ideia aí nos comentários, me diz o que vocês pensam a respeito disso, porque eu sei que ouvir o Ratinho pode dar urticária em muita gente da esquerda, né? Mas é isso. O que a gente precisa é esclarecer as pessoas, não deixar que esse tipo de informação enviesada, né, como o Ratinho coloca, se propague. Ou se propagar, a gente tem que estar aqui para poder explicar direito. Bom, eu sou o Dan, e nunca se esqueçam, a compaixão é a nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!